produzir um conteúdo que se destaque? Na advocacia, o saber jurídico é uma grande chancela para se ganhar visibilidade e construir reputação. É por isso que advogados e advogadas sempre investiram muito na produção de conteúdo. Na era digital que vivemos atualmente, o desafio é hoje não mais encontrar um conteúdo sobre determinado tema, e sim escolher qual é a melhor fonte. Muitos especialistas dizem que hoje vivemos uma pandemia de informações. Afinal, existe muito mais conteúdo disponível do que capacidade para consumi-lo. No meio de tanto conteúdo, como fazer os temas jurídicos se destacarem? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para debatermos esse tema que eu particularmente acho fascinante, tenho o prazer de receber mais uma vez no Juridicast a Juliana Ono, diretora de operações de conteúdo na Thomson Reuters e da editora Revista dos Tribunais. Juliana, que bom tê-la novamente aqui com a gente. Muito obrigada, Leandro. O prazer é todo meu. Eu adoro estar aqui com vocês. Legal. E Juliana, a gente, falando aqui de conteúdo, uma pergunta que não tem como ficar de fora é: hoje as pessoas consomem conteúdo da mesma forma do que no passado? A forma de conteúdo, de consumo de conteúdo mudou muito aí nas últimas décadas, né? A gente passou aí de um universo com inúmeras restrições, né, e dificuldades mesmo na obtenção de informações, né, para um mundo com uma sobrecarga informacional, né? Então, a sobrecarga, que a gente às vezes chama de infodemia, né, é tão grande, né, que pode até nos afetar aí negativamente. Se por um lado esse excesso de informação, né, nos permite ser data-driven, a gente tem um monte de informações disponíveis a todo momento aí na ponta do dedo, né? Por outro lado, a gente compete muito pela atenção, né? Já que escassez de tempo é algo que realmente afeta todos nós. Então, a gente passou de um consumo lento e aprofundado de informações para um consumo rápido e cotidianamente mais raso, né? Que é a informação que a gente consome aí todos os dias pela internet. Interessante. E como, Juliana, capturar a atenção das pessoas em um cenário de sobrecarga de informações? Bom, primeiro, a gente tenta sempre ser o mais democrático possível na maneira em que a gente disponibiliza esse conteúdo. Deixar ele mais fácil, mais acessível e mais eficiente para o público de maneira geral é um dos objetivos aí nossos, né? Se por um lado a gente tem conteúdo científico que atende a pesquisador e acadêmico, que é aquele conteúdo tradicional, denso, profundo, né, fruto aí de uma vida toda de estudos e pesquisa. Por outro lado, é super importante pensar em um conteúdo de fácil interpretação. Então, dê mais eficiência ao profissional e, ao mesmo tempo, segurança de que a informação é correta e é de qualidade. A gente tem em mente também, né, a diversidade do público. Então, a gente tenta incluir todos os tipos de público com maneiras diferentes de entregar o mesmo conteúdo. Então, aqui a gente pode citar como exemplos, né, as maneiras mais visuais, que a gente sempre fala, né? Então, visual, vídeos, gráficos, mapas mentais, e assim vai, além de uma gama de ferramentas que, com conteúdo certo dentro, dão muita eficiência aí para o advogado. E Juliana, para quem produz um bom conteúdo, como garantir que ele não se perca no meio de tantos outros conteúdos? Alguns até de qualidade duvidosa, até no meio de fake news, né? Eu acho que o nosso mercado, né, jurídico, ele está bastante alinhado com relação à qualidade do conteúdo, né? Quando a gente faz até pesquisas informais com estudantes de direito, que já são nativos digitais, a gente percebe que existe uma preocupação sempre com a qualidade, com a veracidade e atualização do conteúdo que eles consomem. Então, o advogado, em geral, ele sabe quais são as fontes confiáveis. Até porque ele tem muita consciência das consequências desastrosas que ele pode sofrer se ele se utilizar de uma informação ruim. Enquanto editora, o que a gente segue fazendo é mantendo um rigor na aprovação das obras. Então, a gente não olha só o conteúdo, mas a gente olha também a trajetória daquele autor para aquele assunto, né? Se tem experiência suficiente. A gente olha a questão do ineditismo, olha a questão sempre do tema, né? Se está alinhado com o mercado. E a gente tem um trabalho interno muito grande para aquele conteúdo ficar pronto para publicação. Então, não estou falando só de revisão. Tá. A gente tem uma série de questões que a gente olha, por exemplo, a
até questões políticas, discriminatórias, questões éticas. Então, fora da revisão ortográfica que é obrigatória, né, a gente tem uma revisão técnica em que olha a atualização do conteúdo, se não tem conteúdo de norma revogada ali dentro. Então, tem todo um trabalho, inclusive de linguagem, eventualmente, para que aquele conteúdo seja fácil de ser consumido por qualquer tipo de público. É uma responsabilidade bem importante para a gente, pensando num selo editorial de mais de 110 anos, em que a gente tenta manter a tradição, que está muito ligada à reputação e excelência no conteúdo jurídico, mas está também deixando ele mais diverso, né, na maneira de abranger mais públicos, de qualquer maneira mais democrático. Juliana, você com a sua experiência na revista Os Tribunais, né, hoje a gente fala muito sobre cansaço mental das pessoas, né, por conta desse excesso de conteúdo. E aí, se existe uma exaustão mental, a pergunta que eu tenho é, o público hoje possui a mesma disposição do passado para consumir conteúdos mais densos, como por exemplo um livro? Antes, né, a gente só tinha os livros. Então vamos pensar assim que ninguém tinha opção. Não tinha maneira nem melhor nem pior, era livro. Era a única, né? Era a única. E aí, junto com o livro, toda essa escassez de informação, porque livro demora, livro é físico, né? Então tem uma tangibilidade, ao mesmo tempo tem toda uma demora na sua própria cadeia produtiva e até chegar isso na mão do leitor. Agora, hoje, a gente tem aí inúmeras maneiras diferentes, então a gente consegue respeitar a preferência do consumidor. Ao mesmo tempo que a gente tem um mercado muito forte ainda de livros, principalmente para a área aí mais acadêmica, para quem se debruça muitas horas sobre o mesmo assunto, o livro é mais confortável, vai seguir sendo mais confortável, né? Para pesquisadores que precisam realmente de todas as notas, saber de onde veio cada informação, mas ao lado disso, por exemplo, a gente lançou recentemente uma plataforma de conteúdo gamificado, que é o Law in Action. Tá. A gente fez uma parceria com a Jogos Jurídicos. Então, dentro do Law in Action, tem trechos selecionados dos nossos livros que estão lá dentro, mas esses trechos, que são bem curtinhos, de 2, às vezes 3 parágrafos, que realmente é o que o aluno precisa ler para entender aquele conceito, esses livros eles são usados para direcionar o aluno na trilha. O jogo é dividido em trilhas, né? Vou dar um exemplo aqui, tem uma trilha sobre erro médico. E aí lá ele lê livros, mas já conteúdos selecionados, e com base nisso ele vai jogando o jogo para ver se ele consegue a melhor solução para aquele cliente dele que está com uma questão de erro médico. São livros ainda, mas estão dispostos de uma maneira diferente, fazendo com que a leitura do livro seja direta ao ponto e, portanto, muito mais leve e rápida, que respeita muito mais a questão geracional, que a gente vê aí muito forte nos alunos de graduação de hoje. Então, quando a gente pensa em democratizar o acesso ao conteúdo confiável, é isso, né? A gente segue fazendo um conteúdo de excelência, mas a gente prioriza o consumidor. Como é que ele prefere consumir esse conteúdo? Juliana, se hoje está difícil conquistar a atenção das pessoas, como garantir a visibilidade de um conteúdo jurídico que normalmente tende a ser denso, complexo e, por exemplo, dentro de uma rede social, provavelmente não vai ser o conteúdo mais atrativo, né? Sim. Ainda, né, que o nosso conteúdo jurídico ele seja complexo, ainda a gente tem muita oportunidade para melhorar em termos de apresentação e disponibilização. Assim, exemplificando, antes o advogado tinha que ler diversos textos de lei, textos mesmos, para compreender um regramento novo, por exemplo. E hoje, né, a gente consegue que o advogado veja um infográfico já com as mudanças que aconteceram por meio daquele regramento. Então, isso é muito mais eficiente e muito mais rápida. Eu lembro que, às vezes, a gente tem reuniões com clientes que, às vezes, eu tenho um departamento que lê diário oficial, né? E é o escritório. Aí eu falo para ele, olha, né, isso eu faço. Esse é o core do meu trabalho, eu leio diário oficial, né? E aí o escritório o meu core não é ler diário oficial, o meu core é atender os clientes e dar o melhor posicionamento ou ganhar as causas. A ideia é essa, que a gente que tem como core acompanhar a legislação, né, como atividade central, que a gente consiga entregar para todos os consumidores de conteúdo jurídico, seja legislação ou doutrina, de uma maneira muito fácil, acessível e eficiente. E além da questão visual, que a gente já fala já há um bom tempo, eu queria destacar uma questão de linguagem. Ainda que a gente esteja falando de conteúdo complexo, que é o técnico jurídico, a maneira como o autor ou autor escreve pode ser uma aliada. Então, por exemplo, a gente tem alguns livros jurídicos que associam conceitos jurídicos
jurídicos a personagens, né? Por exemplo, Harry Potter. Olha só. Personagens de Star Wars, que é o exemplo de um livro do nosso autor Daniel Mitidiero. Ele escreve com essa linguagem super leve e ensina processo civil, por exemplo, com essa linguagem. Isso ajuda muito no engajamento, ajuda muito na memorização, especialmente do estudante de direito. Ou seja, é possível inovar até na forma de escrever, né? Não só visual. E Juliana, normalmente, quando um advogado vai produzir conteúdo, ele tende a pensar primeiro no seu saber jurídico. E a pergunta que eu tenho é, esse é o melhor caminho, né? Começar pelo que eu sei ou pensar um pouco também em quem vai ler esse conteúdo? Sem dúvida. Conhecimento jurídico é a base. Tá. Mas, óbvio, né, que a maneira como a gente expressa esse conteúdo é 50%, eu diria, talvez, desse caminho. Porque se eu consigo explicar o que eu sei de uma maneira fácil e acessível para o meu público, denotando não só o meu conhecimento, mas também as experiências práticas que eu tenho com o tema, números e dados, aí sim a gente consegue produzir um conteúdo de muita qualidade. E isso que você falou, você já deu a resposta na sua pergunta, né? É muito comum o autor pensar só para dentro, né? No que ele sabe. Sim. E, na verdade, é o inverso. Então, conhecimento jurídico é a base, mas eu tenho que pensar em quem vai ler esse conteúdo e não no que eu sei, pensando que eu já sei o suficiente. A preocupação, né, tem que ser constante, né? O meu público, né, para quem eu estou escrevendo, está conseguindo entender a mensagem que eu estou passando? Por isso que a gente sempre, quando a gente fala da trajetória do autor ou da autora, é muito disso, né? Você já experimentou esse conteúdo e teve feedbacks suficientes, né, para maturar a maneira como a gente está passando essa mensagem? Quando a gente pensa no público, a gente tem que lembrar da diversidade que existe nele, inclusive. Se eu dou um conteúdo para você ler, Leandro, talvez você vai entender muito bem, mas se eu dou para um outro colega ler, ele pode pontuar, puxa, né, não entendi esse trecho. Precisa pensar de uma maneira mais abrangente, ainda que a gente esteja falando de um destinatário segmentado, que é a pessoa do setor jurídico, né, do mercado jurídico, mas a gente tem que sempre pensar em quem vai ver, quem vai ler e consumir esse conteúdo, muito antes de pensar no que eu sei. E Juliana, normalmente, né, os livros, sobretudo os livros jurídicos, são obras voltadas para outros advogados, né, e acabam tendo uma linguagem muito técnica. Então, a primeira pergunta é, mesmo um advogado consumindo a obra jurídica, você acha que ser muito técnico é o caminho? Eu acho que sempre existem consumidores e leitores para todos os tipos de escrita, digamos assim. Mas quando a gente pensa que o ideal é você escrever o mesmo conteúdo, o conteúdo que atinja a maior gama de pessoas que você conseguir, então eu te diria que você consegue escrever de uma maneira rica, de uma maneira profunda, de uma maneira que você consiga expor todo aquele seu conhecimento e sua trajetória naquele tema, mas de uma maneira que atinja mais pessoas, né? Então, eu vou te dar um exemplo muito simples. Pesquisadores precisam das notas bibliográficas, né? Uma coisa que ele precisa saber de onde aquele autor pegou aquela ideia, aquele conceito. Agora, o profissional jurídico que está na prática, ele não precisa. A gente precisa cuidar na forma quando a gente produz o livro, de que maneira eu consigo fazer um livro que atenda os dois mercados. Porque senão, né, é até improdutivo, né? Eu fazer um livro para um mercado, um livro para outro. Sim. Né? Tem temas que sim, né, que são nitidamente para a prática, mas a maior parte dos temas técnicos jurídicos, né, eles podem servir aos dois lados. Por exemplo, a gente usa recursos digitais. Eventualmente, olha, vamos fazer o seguinte, né, vamos tirar todas as notas bibliográficas que estão normalmente em notas de rodapé, a gente coloca isso só no digital, só numa versão e-book. Perfeito. Em que, se aquele leitor precisar se recorrer, ele com o celular, ele consegue olhar da onde veio aquela citação. Né? Então, eventualmente, a gente faz esse tipo de ajuste pensando em realmente que aquele conteúdo seja o mais democrático possível. E, ao mesmo tempo, você acha que existe mercado para criar obras com conteúdo jurídico para um público totalmente não jurídico? Eu acho que existe na medida que os clientes dos advogados são não jurídicos. Tá. Então, você conseguir passar o seu conhecimento jurídico de uma maneira não técnica jurídica vai te ajudar muito, inclusive, né, a angariar clientes. Porque o cliente que não entende uma palavra do que você está falando,
né? Ele vai te contratar só se ele vier com indicação e simplesmente confiar em você porque confia. Agora, se você consegue explicar de uma maneira fácil para o seu cliente qual é o ponto, para onde você quer chegar e aonde pode ir, né, e por que tem que ser este caminho, você ganha a confiança dele, ele sabendo que você conhece do assunto porque ele entendeu, né, o que você está falando. Então, por isso que eu acho que sim, e eu acho também que se você olhar a questão geracional, que a gente está com uma geração muito diferente, né, das gerações passadas em termos de consumo de conteúdo, a gente tem uma geração que já é nativo digital, que também está muito mais habituado com outra linguagem que não a rebuscada. Até porque a rebuscada, ela te leva mais tempo para entender um conceito, né? Então, por um lado, chega a ser importante para muitos casos, inclusive às vezes para a tese, saber de onde veio, para onde foi, mas a gente tem um movimento muito grande partindo para a concisão, para direto ao ponto, inclusive para magistrados, para todos os atores do Poder Judiciário e assim vai. Então, sim, né, a gente acredita muito que existe mercado e tem esse mercado para a linguagem não jurídica mesmo para assuntos que sejam técnico-jurídicos. E por outro lado, Juliana, o advogado, né, ele também é muito treinado, né, até na academia, a se comunicar de forma textual. E aí a questão que eu trago, né, e puxando um pouco do que você comentou aqui, é quais outros formatos o advogado poderia trabalhar além do texto? É bem interessante a gente falar disso, porque além das questões visuais, além da questão da linguagem, né, a gente acaba abordando uma questão aí, né, realmente relacionada a soft skills. Tá. Então, por exemplo, né, é raro, embora com as universidades com quem a gente tem falado, muitas já estão pensando nisso, mas embora ainda a linguagem seja a base para tudo, tem outras, não só soft como hard skills, que são super importantes para qualquer profissional e, inclusive, para o advogado. Além da questão textual, porque, querendo ou não, né, a petição inicial e toda a comunicação com o judiciário, em tribunais e tudo mais, ainda é a escrita, pareceres, ainda é escrito e tudo mais, né, eu acho que é bem importante a parte de comunicação verbal. E eu não vejo muito isso no currículo das faculdades, mas eu acho que o advogado que sabe falar bem, e falar bem é isso, não é botar um monte de palavras em latim, né, ou remontar o direito romano ou grego, mas sim falar com clareza, passar a mensagem pensando no seu destinatário com clareza. Então, a comunicação verbal, um dinamismo, uma maneira que influencie positivamente o seu interlocutor. Eu acho isso super importante. E das skills mais novas. Se você pensar, gráficos cada vez mais têm sido super bem vistos no judiciário, porque dependendo do que você quer demonstrar ali, né, uma tabela, um gráfico ajuda muito mais o magistrado, né, do que descrever em texto. E gráfico vem de planilha, né? Então, o advogado precisa saber mexer em planilha, até para conseguir lidar com os números, sem depender tanto de outros profissionais. E design. O bacana é que essa geração nova tem zero dificuldade com design. Isso é mais da minha geração. Mas, por exemplo, lá na revisão dos tribunais, a gente formou dezenas de advogados que chegaram para trabalhar com texto aí durante a pandemia 2021 e até ano passado. A gente formou e a maioria, quase todos, conseguem criar desenhos e fazer os visual law com a mesma facilidade com que escreviam. Mas também isso não está no currículo das faculdades, né, o design, e eu acho realmente que é super importante, porque ou você vai ter que contratar um super designer que vai estar alinhado com tudo mais, branding, etc., a mensagem que vai passar, né, que não pode ser um artista, né, a gente sabe que o magistrado não quer ver com certeza uma obra de arte, ele quer ver um visual law que seja realmente útil. E para a gente passar para o designer a mensagem, né, do contexto jurídico, às vezes é difícil, então fica indo. No passado a gente tentou, tá, Leandro? Tinha um designer e para fazer o visual law, a gente sentava com ele, explicava qual era o caso, ele ia e voltava com o desenho e demorava. Era um processo interativo. Isso, demorava muito, ficava indo e voltando, né, aquele desenho e não passava a mensagem que a gente queria. O que funcionou realmente pra gente, a gente treinou os nossos advogados com ferramentas de design, ensinamos branding pra eles, né, pra respeitar todos os guias que a gente tem e deu super certo, né? Então, eventualmente, dependendo do que você quer passar, é mais fácil ensinar design pro advogado do que o inverso, né? Então, acho que são coisas importantes, né? Hoje, quando você quer passar uma mensagem de uma maneira eficiente,
suficiente ter o mínimo desses outros hard skills. Interessante. Juliana, já que estamos falando aqui de formato, o que você acha que é o impacto de uma linguagem como a do TikTok na comunicação em geral? E assim, discutindo o TikTok muito além das dancinhas, né? Eu acho fantástico, de verdade, porque ele é muito aderente, né, à questão geracional. O que é? Não é profundo, ele é rápido, é leve e é divertido. Eu sempre sou muito desse pensamento de que a coisa não precisa ser chata pra ser boa. Então, assim, tem de tudo no TikTok, então tem coisas horrorosas, né? Mas tem coisas bastante úteis. Eu acho que sim, que é uma tendência, principalmente porque torna tudo mais leve, e eu acho que sim, que é válido. O que importa ali? Se a mensagem tá correta ou não. Se o TikTok tá te passando uma fake news, é ruim, certo? Com certeza. Mas isso você tem em tudo. Até em livro impresso, você pode achar uma informação ruim que é inverídica, né? Então o TikTok é a mesma coisa, mas ele atinge outro tipo de público de uma maneira bem diferente e é super válido igualmente. E Juliana, a gente está caminhando para o final, para a gente fechar nosso episódio, de uma maneira mais ampla. Ao seu ver, quais são os principais macrotemas de discussão que você vislumbra para o meio jurídico nesse ano de 2023? Bom, eu vou falar bem brevemente de 3 temas que eu selecionei aqui. Acho que o primeiro é o ESG. Tá. Né? Eu acho que as empresas, isso é uma tendência que acho que foi bastante comentada já, né, por todos aí desde o ano passado, e ela segue como tendência, porque cada dia é mais essencial você ligar a sua marca a um propósito, sabendo que o consumidor de hoje, ele busca propósito em tudo que ele faz. Mas, virando isso para o escritório, né, para uma law firm, eu acho que ele também é muito importante, porque vamos pensar em público interno. É um desafio grande aí para as law firms, para os escritórios de advocacia, a retenção de talentos. Então, eu acho que ter uma política nessa área ajuda, inclusive, na retenção, no engajamento com a firma, no engajamento com uma empresa, com um escritório. Então, eu acho que é um tema super importante. Cada vez mais a gente vê discussões de como colocar o ESG não como um custo, mas como investimento. Então, acho que isso segue aí como uma tendência, né? O segundo tema, mudança de legislação. A gente teve um ano passado, que foi um ano eleitoral, que o Congresso fica mais paralisado para mudanças importantes. Então, a gente tem expectativas de mudanças aqui. Uma que eu sei que já está balançando bastante o mercado jurídico é a lei de licitações, né? É uma lei que já foi publicada há alguns anos atrás, mas tem tudo para ela se tornar obrigatória a partir desse ano, obviamente dependendo ainda de decretos que precisam ser publicados. Mas é um assunto, né, que está fervilhando bastante pela iminente alteração obrigatória. E aí, por último, né, eu destacaria, né, como sempre, as novas tecnologias. Tá. Acho que esse ano, diferente dos anos anteriores, a gente tem muita aplicação prática de inteligência artificial, né? ChatGPT, por exemplo, é um fenômeno, está todo mundo testando, né? Então, tem muitas consequências para a sociedade. Por exemplo, a gente fica testando, nas inteligências artificiais, me ensina a ser hacker. E aí o ChatGPT, ele já fala, olha, isso é ilegal, eu não posso te ensinar a ser um hacker. Então, essa questão aí de ética relacionada às ferramentas de IA, a questão de responsabilidades e consequências, né, na nossa vida do uso de IA, são coisas que sim, né, que é um tema bem importante, que eu acho que vai pegar bastante esse ano. Muito bom, Juliana. Gostaria de agradecer sua participação aqui no Juridicast. Foi um prazer tê-la novamente aqui com a gente. Eu que agradeço, Leandro. Foi muito bom, como sempre. Obrigado. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela Agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.